Oi, turma! Tudo bem? Como estão vocês? Tudo em ordem? Nossa, hoje eu corri pra entrar aqui, hein? Acabei perdendo um pouco a hora. Eu nem acordei atrasada. Na verdade, o que aconteceu foi que eu fiquei brincando com o Jack. E aí, quando eu vi, já eram 9h15. Aí eu tive que correr. Porque meu compromisso aqui com vocês é 9h30, né? Querem aprender a fazer orquídea hoje? Que legal que tá ficando nossos encontros aqui de manhã. Tô gostando pra chuchu. Tô até pensando como eu vou fazer hoje. Vocês vão estar aqui pra testar comigo. Vocês já conhecem meu jeito, né? Que eu vou fazendo e tudo mais. Mas eu nunca fiz ainda o ao vivo colocando a mão na massa, literalmente, ensinando vocês. E aí, como eu tô sem equipe hoje, né? Porque a gente tá seguindo a quarentena, eu vou ir fazendo e vou mostrando pra vocês. Porque eu já contei pra você pelos stories. Mas eu uso o meu cavalete, ó. Esse é meu cavalete. Esse é o quadro que fica no cavalete, ó. Aqui. E aí eu deixo o quadro no chão de vez em quando e uso isso daqui como tripé pra gravar pra vocês. Mas aí eu não consigo ver as dúvidas de vocês, né? Então não faz muito sentido. Então a gente vai fazer hoje nossa medalhinha, ó. Essa fofura. Não estranhem que a Gabi tá meio lerda hoje cedo. Como eu falei, eu dei uma enrolada ali, fiquei abraçando o Jack, beijando ele. E aí a hora que eu vi já tava a maior correria. Eu amo de manhã acordar e abraçar cachorro, sabe? Fazer esse carinho assim, ai, coisa fofa. Bom, vamos lá? Já temos 2 minutinhos aí pra turma entrar. Vou tomando água, porque eu não tomei água hoje ainda. Ó, vou aproveitar e mostrar pra vocês. Eu acho que a grande maioria da turma que tá aqui já conhece, mas se não conhece ainda... Olha lá o Rafa falando que esse foninho é seu. Oi, Rafa! Peguei seu foninho emprestado mesmo. Vamos ver se esse aqui fica melhor pra eu falar e mostrar pra vocês. Acho que talvez. Ontem eu fiquei à noite, ó, fazendo essa peça. E olha essa orquídea que linda, né? Rafa tá aprovando o áudio. Nossa, ficou muito melhor. Eu vi na live de ontem também. Esse foninho salva vidas. E essa daqui eu tô em construção dessas orquídeas ainda. E o que eu vou ensinar vocês a fazer hoje é essa daqui, ó. Numa medalhinha, que fofa. Mas não sei ainda que cor que eu faço. Eu tô em dúvida se eu faço ela laranja e amarela ou se eu faço igual a outra que eu fiz, vermelho, rosa e roxa. Essa daqui eu fiz rosa e roxa. Qual vocês preferem aí? Me manda. Como a gente vai fazer juntas, né? Podemos usar o forno caseiro para aplicação de decalques também? Não, gente. Vocês perguntam bastante isso e não pode colar decalque. O que é o decalque? O decalque é tipo, sabe, silk? Ele é uma película com tinta de porcelana. Então ele precisa da alta temperatura. Ah, o pessoal quer laranja e amarela. Ok, vamos lá. Eu achei que vai ficar mais bonito também. Bom, então vamos começar apresentando esse material que eu vou fazer hoje pra vocês, tá? Pode ser? Gente, esse material que eu vou usar são as canetinhas da Compactor. Tem outras marcas de canetinha, mas essa daqui é a que eu mais uso. E vou usar a cor laranja e amarela, então já que vocês escolheram. E como que funciona a queima dessas canetinhas? É no forno da sua casa. Gabi, é no forno que eu faço bolo? É no forno que você faz bolo. Então é super tranquilo para quem tá aí na quarentena, seguindo e tudo mais, começar a pintar porcelana mesmo sem precisar do forno profissional. Qual o tamanho do seu forno e temperatura? Gente, vocês me fazem umas perguntas tão difíceis. Tati, se você entrar em contato com a Jung Artística, eles sabem, porque vocês me perguntam muito, perguntam pra eles também. Então eles sabem certinho o modelo do meu forno. Mas eu não consigo decorar. Eu já respondi essa pergunta umas 1000 vezes e eu esqueço toda vez. Ele é um forno, eu acho ele médio grande. E ele chega... Você tá falando do forno profissional, né? O forno convencional, que é o que a gente vai falar hoje, você pode ser qualquer forno. Não precisa ter nenhum tamanho específico. E a temperatura que você vai queimar isso daqui
Ó, eu quero libertar vocês de uma coisa super importante, porque o pessoal fica, Gabi, mas e a tinta X? Como que faz a queima? Gabi, mas e a tinta Y? Como faz a queima? Gente, é muito importante que quando vocês recebam o material, vocês leiam o rótulo dele, tá? Aqui, se você pegar a canetinha da Compactor, ele te ensina como queimar. E, por exemplo, eu tenho alunas que usam muito trazem canetinhas estrangeiras, tintas estrangeiras, e a gente não sabe exatamente de todos. Ah, esse daqui é X, esse é Y. Tem muita, a variedade é muito grande, né? Então, se libertem dessa dúvida e leiam um rótulo, ó. A queima da canetinha Compactor é 90 minutos em 160 graus. Sempre vai aparecer no rótulo para vocês. Vou começar listando os materiais que eu vou usar para ensinar essa orquídea para vocês. Então eu vou precisar dessas duas cores. Eu vou usar, além dessas, verde e marrom. Vocês que já fizeram aula comigo sabem que eu não faço cabinho só verde, de flor só verde. Ai meu Deus, entrou uma abelha aqui. Eu sempre misturo as cores. A caneta tem a espessura, ó, de 2 milímetros a ponta. Tá vendo? Não tá focando, né? Mas tem 2 milímetros, algumas tem 3, ó. Essa tem 3. Pra mim, gente, a espessura da caneta, vou ser muito sincera, não muda muita coisa na minha vida. Ó, essa 3 e essa 2. Por quê? Porque eu sei usar o pincel. Então, eu não preciso necessariamente só usar a minha canetinha. E a caneta é uma coisa igual a sua Bic, por exemplo. Você já pegou uma caneta Bic e testou a espessura dela, deixar ela mais grossa e mais fina? Tudo depende da leveza da sua mão, entendeu? Que vai... Gabi, se usarmos a caneta e a tinta vitro, seria uma queima de cada vez para cada tinta? Mônica, eu já fiz alguns testes, já recebi testes de alunas e seguidoras também. E alguns testes deu certo queimar as duas tintas juntas, né? Vamos falar, a vitro e a canetinha. E outros testes, a tinta vitro ficou com aspecto queimado. Por quê? Porque a canetinha a gente deixa lá 90 minutos no forno. A tinta vitro a gente deixa meia hora. Então, a abelha está feliz. Eu acho que ela entrou aqui. Gente, vira e mexe, entra bicho aqui. E aí, nossa, é uma dificuldade. Vocês viram esses dias? Ah, faz um tempo já. Um beija-flor que entrou e eu não conseguia por nada tirar esse beija-flor de dentro de casa, dentro do ateliê. Foi uma saga, assim, mas é gostoso, né? A gente que mora... Eu moro aqui em Americana e tem... Eu acho que tem bastante bicho, assim, eu gosto da... Mas enfim, vamos lá, continuando sobre as queimas. É importante que você dividir então essa peça para ficar segura em duas queimas. A primeira você vai queimar as canetinhas, que é por 90 minutos, para ficar fixo. E depois você vai fazer outra camada, né, de pintura com a tinta Acrylex. E aí vai... É sorte, pessoal, tá gostando que entre os bichos aqui eu também gosto. A abelha já foi embora, eu acho. Ou ela vai aparecer daqui a pouco batendo na porta pra sair. Mas a porta tá aberta, né? Enfim. E aí vocês vão fazer diferentes queimas. Vamos começar a colocar a mão na massa? Pode ser? Vou começar aqui. A gente vai fazer essa medalhinha hoje, ó. E aí eu até fiz um roteirinho, vocês sabem que eu faço roteiro, porque senão, como eu sempre digo, daqui a pouco eu tô conversando sobre Marte com vocês. E eu não costumo ser uma pessoa muito objetiva, então eu sempre tenho que ter esse roteiro pra gente conseguir desenvolver nossas aulas, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro passo para você fazer a sua porcelana em casa, fazer a sua pintura, né? A porcelana a gente não faz, a gente faz a pintura em porcelana na sua casa. Então você tem que ter as canetinhas, certo? Você tem que ter álcool. Nesse momento eu vou ensinar vocês a substituir, mas para um futuro vocês anotem aí que precisa ter álcool com a pureza acima de 92%. Você vai ter que ter, ó, eu deixo um potinho com água. O que é legal vocês perceberem, as canetinhas são tinta à base de água. Então você pode dar uma molhadinha no pincel na água, entendeu? Porque ela é à base de água. Diferente dessa pintura aqui, ó, que vai no forno profissional, que eu fiz a mistura dela com copaíba, que é um óleo, né, o copaíba. Então você tem que sempre estar atento qual é a base da tinta que você está mexendo. Algodão, palito de manicure,
Esqueci como se chama. Se chama tecido. Tecido. Esse tecido aqui em casa é muito engraçado, porque a gente rouba as coisas, as blusas do meu irmão. E vira e mexe, ele nem terminou de usar a blusa dele e a gente já tá rasgando a blusa dele. Então minha mãe é danada com ele, mas ele fica doido que a gente pega todas as blusas que a gente já acha que tá velha, pega, começa a cortar aqui no ateliê, a hora que ele pensa, cadê aquela blusa branca que eu queria? A gente fala, não sei, mas na verdade já tá usando no ateliê. A gente tenta sempre reaproveitar muitos materiais, tá, gente? Então tudo que vocês tiverem aí na cabeça de ideia pra reaproveitar, reaproveita. Não precisa comprar tecido novo. Ó, isso daqui acho que era um lençol, tá? E eu vou usando até ele dizer chega, até ele ficar mais ou menos assim, ó. Ó a cor. E aqui eu vou usar ainda hoje ele um pouquinho. Ó, o pessoal também se identifica. Eu vivo pegando blusas velhas. A gente tem que fazer o assalto no armário do pai, do filho, do marido, né? Pego retalhos na malharia. Que legal também, né? Aí você não arruma problema com ninguém. Só tem o trabalho de ir lá. Oi, Ana, tudo bem? Tudo em ordem com vocês? Gente, tô gostando muito de ver como tá as nossas lives aí. Enfim, vamos colocar a mão na massa, ok? Eu vou gravando pra vocês o processo e depois vou virando o celular e gravando assim e fazendo. Vai ser um desafio, mas acho que vai ficar legal, né? É a forma que a gente tem aqui sem equipe de mostrar pra vocês. Primeiro passo, ó. Tô seguindo aqui meu roteirinho, aqui do lado, então quando eu olhar pro lado vocês sabem que eu tô pensando em Marte, mas aí eu me concentro e sigo o roteirinho com vocês. Primeiro passo, você tem que escolher a porcelana. Gabi, o que é? Por que tem que escolher a porcelana? Gente, a gente tem porcelana, por exemplo, de primeira e de segunda linha. Então, você tem que sempre escolher a porcelana. Na pintura em porcelana, tem alguns defeitos da porcelana de segunda linha que são aceitáveis. Por exemplo, eu não tenho nenhuma porcelana com esse defeito aqui agora. Vamos ver, aqui não. Mas vocês vão achar no mercado algumas porcelanas que tem tipo um pontinho preto na porcelana, tá? E essa porcelana de segunda linha vai ser muito mais em conta para você comprar. E esse pontinho preto, caso o layout da sua peça, que você já vai ter definido, vá tinta por cima, você pode comprar essa peça muito mais barata e fazer a pintura em cima desse pontinho, concordam? Então você consegue comprar uma porcelana para quem está começando mais acessível. Hoje eu, Gabi, trabalho só com porcelana de primeira linha, mas no meu início eu não trabalhava só com porcelana de primeira linha. Hoje para mim é mais fácil trabalhar com a porcelana de primeira linha pelo seguinte motivo: eu não tenho tempo de ficar na loja analisando a porcelana que me serve. E por exemplo, a Germer, eu tô com um prato da Germer aqui. Eles me entregam, tá? Ó, você vai ver aqui, Germer. Eles me entregam aqui no ateliê. Então, para um caminhão aqui da frente, eles descem e já deixa a porcelana de primeira linha. Se eu tivesse tempo de fazer essa triagem, essa escolha, eu iria na loja e escolheria qual porcelana eu consigo usar, porque eu ia ganhar muito mais na minha peça. Apesar dela ser de segunda linha, se ela tivesse só um pontinho aqui, eu passaria tinta por cima, consegue fazer. Então, antes de tudo, você vai escolher a porcelana. Essa daqui é uma medalhinha, ó. Então você vê até que ela tem um furinho. Sabe as medalhinhas de Natal que eu vendi aqui no Insta, que a gente fazia bonequinho e tudo mais? É essa medalhinha. Ó o tamanho dela, não tem uma régua aqui. Mas enfim, essa medalhinha, você pega um fiozinho, ó. Pode ser fio desses tipos aqui, ou de cetim, tanto faz. E aí depois você vai pendurar ela em qualquer lugar. Ela tem um furinho aqui, você passa o fio e pendura ela. É importante nessa medalhinha, no caso, você sempre vai fazer a pintura sobre esmalte, que é a nossa pintura que a gente faz no lugar que é esmaltado. Então, se você pegar essa medalhinha, tá vendo que aqui brilha e é bem lisinho? É porque aqui é esmaltado. Agora, se você virar, ó, tá vendo que já é opaco aqui? Quando eu passo a mão aqui, ele é um pouco mais áspero. Ah, não é áspero tipo uma lixa, mas é um pouco mais áspero.
Então você vai ter que usar esse lado, que é o lado que tem esmalte, já que a nossa pintura é sobre esmalte. Ah, Gabi, mas se eu pintar aqui, vai ficar estranho, tá? Então pinta no esmalte que vai ficar muito melhor, e principalmente se for a pintura no forno profissional, é sobre esmalte, tá, gente? Vocês têm que ter o conhecimento do que é o esmalte, você vai sentir na hora. Assim que você pegar na peça, você já vai saber, aqui tem esmalte, então eu vou fazer minha pintura sobre esmalte aqui. Aqui não tem esmalte. Por que essa parte não tem esmalte? Vou explicar para vocês. A cerâmica, ela é queimada para formar esse material resistente, duro e porcelana, certo? Ó, estão ouvindo barulho? Isso daqui é porcelana, tá? Ela é queimada e no forno, quando eles vão queimar a cerâmica, eles precisam apoiar essa cerâmica em algum lugar. E no lugar que eles vão apoiar não pode ter esmalte, senão ele gruda. Então fica essa parte assim, ó, sem esmalte, porosa, justamente para eles conseguirem queimar, certo? Então, primeira parte, escolher a porcelana. Gente, é muito fácil comprar porcelana online. Às vezes eu brinquei ontem com vocês, falei, de vez em quando eu tenho que dar bronca. Mas, gente, é muito legal, seria muito bom se vocês sentassem atrás do computador um pouquinho. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm menos, mas sentassem atrás do computador e fizessem uma pesquisa de porcelana. Tem vários sites com preço bom, com promoções, que conseguem entregar aí na sua casa mesmo em quarentena. Os e-commerces estão funcionando normalmente. Então, você pode comprar vários tipos de porcelana, dá até para trazer porcelana da China e esperar um tempo a mais, pagar super barato, tem algo infinito em possibilidades. Você pode, por exemplo, digitar porcelana de segunda linha, colocar na parte do shopping do Google, você já vai achar um monte de lojas que tem essa porcelana de segunda linha. E acho que é isso, tá? Escolha a porcelana. Depois a gente vai limpar essa porcelana. Quando eu passo a mão, eu deixo gordura nessa porcelana. E não é bom essa gordura, tá? Porque em contato com a tinta, o que é a gordura? Ela é óleo, né? É o óleo da nossa pele, que a nossa pele solta. Em contato com a tinta, com qualquer tipo de tinta, ela vai meio que... não vai fixar a tinta, entendeu? Então, o pessoal falando China não, é isso mesmo, compra aqui do Brasil, desculpa ter falado, mas é melhor comprar porcelana brasileira. Bom, enfim, gente, brincadeiras à parte, vamos lá. Então, você tem que limpar essa porcelana, sabe quando a gente lava nosso cabelo? E aí, a gente tem, depois da segunda lavagem, a gente escuta até o nosso fio de limpinho, assim, que a gente passa e faz aquele barulho de... Ai, não sei se vocês sabem, aquele barulho de limpo mesmo. A sua porcelana tem que ficar limpa igual quando você lava o seu cabelo 2, 3 vezes. Como que eu limpo a porcelana aqui no ateliê? Com álcool que tem a pureza acima de 92%, tá? Mas, nesse momento, eu sei que o álcool vai estar muito caro para vocês. Então, para vocês, para mim, para todo mundo, né? O álcool tá realmente com preço a mais aí do que a gente está acostumado. Para você fazer a pintura com as canetinhas da Compactor, para você começar a sua peça, você vai lavar ela com água e detergente, igual você lava a sua louça, com a buchinha do lado... O pessoal falando que o gás tá caro, também tá caro. Eu vou ensinar depois como vocês fazem uma fornada mais completa para conseguir queimar várias peças. Então vocês lavam essa peça com a buchinha, com detergente e tudo mais, e aí pode começar a pintar, em vista que agora o álcool tá realmente carinho, né? E vai ser é o produto que eu acho que vai ser mais difícil de vocês conseguirem que entregue na casa de vocês. Álcool 92% você consegue pedir para a farmácia manipular, mas lembre-se, só comprem se você receber esse produto na sua casa. Não precisa ir na farmácia agora mandar manipular, não. Fica na sua casa, fique em segurança. A gente arruma outra forma de lavar e pintar também. Então lava com detergente, com o lado macio da esponja. Deixa bem sequinho, deixa sem gordura. Eu vou passar álcool, é um processo mais rápido desse que vocês vão aprender, né? Mas ó, eu gosto...
Tá vendo o barulho de limpeza? Eu adoro esse barulho de limpeza. Deixa bem limpinho com álcool. Ó. Certo? E agora a gente vai... Eu vou ensinar pra vocês como acionar a canetinha da Compactor, tá? Porque ela vem assim, tá vendo que a ponta tá branca? E agora vai ser uma arte que talvez eu vou ter que pedir pra Dona Onça me ajudar. Dona Onça, está disponível pra filmar, gente? Que eu venho aqui que eu achei que meu coisa ia dar certo, mas não sei. Vou ensinar vocês como que aciona essa caneta. A gente vai fazer com a caneta laranja e amarela, mas as minhas já estão acionadas. Então, só para título de curiosidade, para ensinar vocês, eu vou pegar essa rosa e vou... Dona Onça, eu não vou filmar ela, que ela tá com a touca na cabeça, que acabou de sair do banho. Mas, como que a gente vai fazer isso? Pronto. Ó, mãe, filma eu aqui. E aí, se tiver dúvida, você vai... Vamos tirar. Ó. Você pode usar um potinho assim, eu vou usar aqui a porcelana. Então, ó, chegou a sua canetinha da Compactor. Como que você vai fazer com ela? Primeiro, ela tem uma válvula aqui dentro, ó. Tá ouvindo? Então, mexe ela para misturar a tinta, como toda a tinta. E agora, vocês vão... Deixa eu só passar um pouquinho de álcool aqui para não engordurar minha ponta. E você clica para baixo, tá vendo, ó? Fica meio que clicando porque tem uma válvula aqui também. Vai fazendo isso até a tinta descer. Olha, a minha tá demorando pra descer, normalmente desce mais rápido. Também faz um tempo, já deve ter coisa de 1 ano que eu tenho essa canetinha aqui, gente. Que demora. Ó, tá começando aqui, ó. Tá vendo? A descer a tinta. Aí você vai apertando até ela descer. Estão vendo? Isso daqui é a tinta descendo, ó. O pessoal tá perguntando se essa caneta é própria para porcelana. É sim, viu, gente? Ó. Já vai começar a sair tinta aqui. Esse rosa é um rosa bem fofinho, eu gosto dele. É um rosa... Tá vendo, ó? Certo? Então é assim que você aciona a sua canetinha. Vai deixando a tinta descer, daqui 2 minutinhos já vai ter descido tudo. Vou limpar aqui e a gente vai começar a fazer a nossa orquídea igual a essa, ó. Barulho? Então, tudo que eu mexo na porcelana eu passo álcool nela depois. Mãe, então agora é o seguinte, se tiver dúvidas, você vai me contando. Quer pegar a cadeira pra ficar aqui do lado? Perguntou se na bruxeada tem não é na Não, Compactor. gente, isso daqui vocês vão achar no site da Compactor. A Bruxiar, a Floreart, eles vendem pra pintura que a gente vende também, que é a pintura do forno profissional, tá? Você vai achar isso daqui, essa tinta vitro, esse material, são materiais que eu trago pra vocês, diferentes, que vocês conseguem começar sem precisar de toda a estrutura que a gente tem. Então essa é uma forma de iniciar e o pessoal usa bastante isso no mercado também para vender. Bom, então vamos lá. Dona Onça, você quer vir mais do meu ladinho aqui? O pessoal tá enxergando as duas? Tá. Eu vou fazer esse desenho na mão, porque eu já tenho habilidade para fazer esse desenho, mas vocês podem fazer, se vocês quiserem, com o carbono. Ah, Gabi, para pintar a porcelana, precisa saber desenhar? Não necessariamente, você consegue transferir.
Mas eu, Gabi, gosto de desenhar. Inclusive, quem não participa do meu grupo de Telegram não sabe o que tá perdendo, né, mãe? Sim, Eu muito faço bom. vários desenhos, disponibilizo o risco para vocês. E aí, desse risco, você tira o contorno e passa pra porcelana. E vocês podem usar que eu deixo, tá? Bom, vamos lá. Vou começar aqui a fazer a minha A orquídea. tinta ouro pode ser queimada no forno caseiro? Não, gente, o só ouro, profissional. ele é o ouro de verdade. Ele é ouro líquido de verdade. Ele tem a porcentagem de ouro, tá? Nessas peças em porcelana que a gente faz. E ele precisa de uma temperatura muito alta para virar ouro. Tanto é que se você pega um tubinho de ouro, ele é uma cor marrom, um pouco avermelhada, né? Sim. E aí só depois que chega lá nos seus 700 e poucos graus que ele vai realmente formar aquela imagem ouro. O que a gente vai mostrar aqui hoje é esse Metal Colors, ó. Tá vendo? Não é o ouro. Ah, Gabi, por que o ouro é tão valorizado? Porque até hoje os químicos, os cientistas não acharam um material como essa tinta, por exemplo, que brilha igual ouro, que dá o aspecto de ouro. Por isso que ele é tão valorizado. Isso daqui é o mais próximo que a gente tem de Tem tinta. aquele coelhinho lá pra mostrar pra elas que você passou. Ah, é. Ó, esse coelhinho... Vocês lembram? Eu ensinei ele a fazer ele também, ó. E eu passei essa tinta. Ó como fica. Um douradinho, né? É um dourado, tá vendo? Com brilho. Um dourado metalizado, né? Mas fica fofo no conjunto da peça. Olha isso, que fofura. Sim. Bom, vamos lá. Então, ó, já faz um tempo que eu não uso essas canetas aqui. Já relembrei ela como ela funciona. E teve pessoas que fizeram aula comigo lá no passado que já conhecem essa técnica, mas algumas que estão aqui novas ainda não. Eu vou esponjar a minha tinta. Eu acho essa tinta, tanto essa quanto a roxa, tintas muito fortes. Então, quando você passa ela, tá vendo que intenso que ela fica? Eu não gosto muito desse aspecto intenso. Então, eu vou fazer o miolinho da minha orquídea e vou esponjar. Gabi, precisa de uma esponja? Gente, dá pra fazer com tecido. Então você não precisa comprar material. Um pedaço de pano. Um pedaço de pano já dá pra fazer. Eu vou usar esse daqui. E é isso. Ele tá um pouco molhado de álcool, vamos ver. Bom, vamos lá. Vou desenhar aqui o miolinho então. Esse desenho da orquídea... É engraçado que eu fui desenvolvendo ele com o tempo e eu falo, esses dias eu vi uma frase, me identifiquei muito com ela. Eu não gosto de desenhar as coisas como eu a vejo, eu gosto de desenhar como eu penso nela. E essa orquídea literalmente se transformou numa orquídea do meu pensamento. Então é um traço que eu tenho já na memória, tanto motora quanto na minha cabeça, que eu já consigo fazer. Vamos lá então, ó. Primeiro você tem que ver se ela tá certinho, tá? Pra gente fazer. E eu vou desenhar o miolinho da nossa orquídea. Tá vendo como ela fica forte? E vou preencher aqui dentro, ó, gente. Esse daqui tem que ser um processo rápido. Por quê? Porque essa tinta é uma tinta de secagem rápida. Então, ó, fiz isso. Já pego aqui o meu... tecidinho, ó, encapa. Passa no dedo. Põe no dedo, encapa o dedo, ó. E bate. E vem batendo. Olha quão mais fofo fica isso, né? E ele tira essa cor tão vibrante dela que às vezes me incomoda um pouco. Ah, Gabi, saiu um pouquinho, não tem problema, tá, gente? Depois a gente vai limpar com... Não tem espessura mais fina, não? Da compactor, Não, igual eu falei, não precisa. O que você precisar de espessura mais fina, você pode fazer com a tinta vitro, com pincel, caneta de pena. Daí são outras técnicas, entendeu? É diferente, são propostas diferentes. Ó, tá? Gostei. Vamos lá. Do que eu gostei aqui. Gostei que ficou essa parte mais forte e aqui mais fraquinho no meio. E agora eu vou limpar. Às vezes a gente fala, nossa, X pessoa pinta super bem, mas a gente nem imagina o tanto de tempo que ela demora para fazer uma peça simples. Um detalhezinho, sabe? Ó, peguei o meu palito de manicure aqui, coloquei álcool e algodão. Eu sempre dou uma secadinha na ponta, porque senão fica muito. E agora eu vou fazendo o contorno dela aqui. Tá dando pra ver aí, mãe? Uhum.
tá limpando agora, né? Tô limpando. É legal a gente ver ao vivo também, porque vocês veem que não é um processo rápido, né? Às vezes eu posto vídeo e vocês devem imaginar, nossa, essa menina faz em 2 segundos tudo que tem que fazer. E não é um processo lento, é um processo com calma. Muitas vezes quando eu tô fazendo um trabalho específico, eu nem respiro, eu falo. Igual vai canetar, prende o ar e vai. Já vou aproveitar para fazer o miolinho aqui dela, ó. Que são 2 bolinhas. E essa é a orquídea dos meus pensamentos. Agora a gente vai pra tinta amarela. Tem várias perguntinhas aqui, tá? Tem? Vou só fazer essa parte amarelinha aqui, gente, e depois já respondo vocês aí. E agora a gente vai desenhar. O que é legal de você explorar na canetinha, tá? Vocês percebem que uma pétala, por exemplo, ela tem um sentido. Se você fizesse uma pétala de nanquim, com a caneta nanquim, você conseguiria desenhá-la, concorda? Porque ela tem um sentido. Ó, aqui fiz a minha pétala. Eu posso tanto esponjar com tecido, igual eu fiz no miolinho, ensino minhas alunas no curso a fazer isso, ou eu posso vir dando meio que o sentido nela, ó. Então eu sei que as folhas, ó, as folhinhas, elas têm meio que esse sentido assim. E eu posso vir desenhando o volume dela, tá vendo? Os veios dela, né? É. O que eu tenho que ficar ligada quando eu tô usando a canetinha? É onde fica... Tá vendo que quando você para a canetinha, ela fica uma pocinha de tinta? Então eu tenho que sempre estar colocando essa pocinha de tinta em algum lugar para não ficar sem sentido. E no lugar que eu colocar aqui, ó, então eu tô usando na ponta, eu vou pôr lá do outro lado também. E ó, eu posso ir preenchendo, fazendo o sentido dela. Como eu disse, ela tem secagem rápida. Ó, pra mim tá legal, pra mim ficou legal isso daqui já. Agora eu vou aqui embaixo. Sempre trazendo pro mesmo. Então essa ponta é onde eu finalizo, aí faz a... Tudo quando a gente envolve arte, técnica, é importante vocês entenderem como que é a visão para fazer aquilo, né? A gente tem que entender a teoria para depois colocar na prática, porque isso vai ser libertador para vocês. Igual eu digo, não adianta eu ficar, opa, borrei aqui, ensinando passo a passo, faça isso, faça aquilo, e não ensinar para vocês o conceito. Porque aí vocês vão ser para sempre presas em mim. E é uma coisa que o pessoal mais antigo, que trabalha com arte e tudo mais, é acostumado a fazer. A ensinar o momento, né? Não ensinar a... Não realmente dar o pote de ouro pro aluno. Ó, então tô fazendo os sentidos da minha orquídea. Uma pergunta grande aqui, onde consigo comprar essas peças? Florearte, bruxara... E eu falei para elas, vocês têm que aprender a fazer pesquisa na internet de fornecedor. Só os fornecedores que eu indico não vão ser o suficientes para você. Às vezes você vai gostar de fazer, sei lá, trabalho para noivas, trabalho... Então vocês têm que aprender a sentar o bumbum na internet e pesquisar. Todos os lugares que eu encontro porcelana, bom dia, vocês dona Onça, encontram. bom dia. Ó, gente, Dona Onça é nosso mascote. Bom, já fiz aqui a parte amarelinha e vou deixar secar. Agora eu vou fazer o cabinho da nossa... Esses pincéis são pincéis mais simples. Então eles aos poucos vão... Ó, tô pegando um pouco de água. Água. Vou pegar a canetinha verde. Vou pegar a canetinha marrom.
Aí aqui, ó. Eu vou despejar um pouco de tinta aqui, ó. Marrom. Eu acho esse verde, que é o verde mais escuro, da Compactor e de vários outros. Vou passar aqui pra vocês verem. Gente, eu acho esse verde um verde muito Claro. muito claro, é quase que um verde neon. Não gosto muito. E quando eu não gosto muito de uma tinta, o que que eu faço? Misturo ela. Então aqui no caso, usando o marrom, eu vou amadurecer ela. É muito raro eu usar a cor preto para amadurecer alguma coisa, tá? Normalmente eu uso o marrom. Você colocou um pinguinho de água, né? Coloquei um pinguinho de água, ó, e já vou... Tá vendo? E a orquídea, ela é muito marronzinha mesmo, né? O cabo dela. Ela é escura pra chuchu. Eu vou pôr um pouquinho mais de verde. O que eu quis mostrar nessa live pra vocês, que eu vejo que muita gente, a limitação é material. Mas isso é falta de teste, de conhecimento da parte, sabe? Então, eu quero abrir a cabeça de vocês, não só para as técnicas, mas para buscarem fazer os testes de vocês na casa de vocês, na ateliê de vocês, sabe? Busca aprimorar isso a arte. Não é porque eu te ensinei a fazer isso que você não possa fazer isso em outra peça, outra... Ó, gostei desse verde, certo? Vou limpar meu pincel. Na água, né? Uhum. Ah, Gabi, como que eu limpo esse pincel depois que acabar? Pode limpar na água e sabão de coco. É igual eu recebi, acho que essa pergunta ontem no meu WhatsApp. Gabi, como que limpa a esponjinha depois de eu usar? Você pode usar água quente e sabão de coco. Fica bem limpinha. Gente, então, ó, comecei aqui minha orquídea. O que eu vou fazer mais nela? Eu posso... Aqui vai vir os cantinhos e agora eu vou fazer mais movimento. Vocês querem saber qual é o número do pincel? Esse pincel qual que é? Gente, ele é um pincel filete 0. Mas pode ser de qualquer marca. Um pincel filete. Vocês podem comprar da Condor, vocês podem comprar... Esse daqui eu paguei tão baratinho nele que até... Ele nem tem marca, pra vocês terem noção. Ele é um pincel que já saiu a marca. Bom, vamos lá agora. A gente vai fazer os detalhes da pétala, tá? Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu, Gabi, gosto muito de usar pincel nas minhas peças, mas se você quiser fazer ela inteira com a canetinha, nada te impede. Lembrando que ela é uma tinta de rápida secagem, então você tem que ser rapidinho aí. E vai dando movimento no seu desenho, ó. Tô com a mão na frente. A caneta da marca Posca, deve ser Posca. A caneta Posca, ela é uma caneta permanente, gente. Ela não é específica para porcelana, tanto é que você pode fazer um monte de coisa com ela. Ah, Gabi, para eu começar a treinar, posso usar ela? Pode. Eu tenho algumas alunas que, nesse momento, por exemplo, estão usando ela para começar a treinar. Mas ela não vai no forno, é diferente. A forma de manusear ela é totalmente diferente. E é igual eu falo sobre a durabilidade, né? Que são durabilidades diferentes. Então, quando você tem uma peça feita no forno profissional, ela é uma peça que vai durar a vida toda, porque ela funde, a tinta funde com o esmalte da porcelana. Essa daqui, depois que a gente queima, a tinta fixa com o esmalte da porcelana. Então, por exemplo, se eu ficar tritando com um garfo, eu vou tirar essa tinta. Forno tem que ser profissional? Não. Essa técnica que eu tô fazendo, não, gente. Essa técnica aqui é com o forno convencional, aquele que você assa bolo.
Vocês vão perceber que é uma técnica mais simples de entrada, mas que também é maravilhosa para você começar a se aventurar e também para fazer sozinha aí na sua casa nesse momento, né? Tá vendo? Ó? Olha como fica diferente quando você dá movimento para sua arte, gente. E olha quanto tempo que eu tô aqui. Imagina que eu pinto o dia inteiro. Olha quanto tempo que eu tô demorando para fazer isso daqui, para deixar ela mais elaborada. Você concorda? Onde compra a caneta? Na Compactor, no site da Compactor. Após pintar, quanto tempo posso levar no forno? Eles pedem para deixar, a grande maioria das tinta vitro e dessa daqui, eles pedem para deixar secando um tempinho. Eu, Gabi, para ser sincera, eu levo direto ao forno a caneta da Compactor e tanto no forno profissional. Mas aí vai ser aquele negócio, tem dois tipos de artista, né? Se você fala com a Mama Neide, por exemplo, ela deixa 24 horas esperando, né, mãe? Ela já é mais metódica. A gente acaba já colocando, mas não... Vê aí qual é o melhor teste para você, como você, artista, vai se adequar. Eu já levo direto. Tem gente pedindo para falar sobre o retardador. O retardador, a gente vai usar ele mais com as tintas vitro. Quem ficar no final dessa live de hoje vai aprender algo muito legal com a tinta vitro para fixar isso daqui, ó, na queima. Teve uma aluna minha que testou e depois eu testei também e é uma dica bem interessante que acho que ninguém contou para vocês ainda. Gente, ó, olha que graça, tá vendo como é só elaborar um pouco? E olha, pouquinha tinta, né? Eu até coloquei demais aqui. Eu sou uma pessoa que não gosta de desperdiçar material. Já dói meu coração, viu? Tanto que eu coloquei ali. Bom, que horas são, dona Onça? 10h12. 10h12? Nossa, o tempo voa. Daqui a pouco... Esses dias a gente tava conversando, aí o Instagram cortou a gente, né, mãe? Tive que falar tchau correndo. Bom... Agora, turma, eu vou ensinar vocês a usar esse nosso ouro fake, né? Vamos lá, nosso dourado, que é o mesmo efeito que desse daqui, ó, desse ovinho. E eu tive uma aluna que falou pra mim na comunidade nossa, que eu tenho lá das minhas alunas, essa comunidade, inclusive no Facebook, eu demorei pra fazê-la. A gente tá colocando as alunas lá dentro, mas assim, é uma comunidade de troca de experiência tão legal. E elas postam as peças dela. Eu tô ficando tão orgulhosa do resultado que eu não sei porque eu só fiz agora. Depois de muito tempo ter passado. Desculpa, mas por que, dona Onça? Por que, dona... Não, todo mundo pergunta, né? Porque ela é brava, gente. Mentira, porque eu sou mãe. Porque ela é minha mãe e ela manda em mim, então ela é brava. Mentira, eu falo isso, mas eu sempre posto aqui o significado por trás também. Quem conhece a minha história sabe que a gente passou por uma dificuldade muito grande e minha mãe sempre foi a guerreira do nosso lar, a onça do nosso lar, né? Se você digitar aí o significado de onça no Google, é a pessoa que cuida do lar. Então a dona Onça foi quem levantou minha família, por isso também dona Onça. Certo? Ó, troquei aqui. Uma dica importante que eu posso dar pra vocês, como essa tinta absorve os pelinhos, a gente não quer pelinho, sempre que você for colocar no seu pincel, deixa longe de onde você tá usando, tá? Põe aqui no cantinho, porque quando você faz isso, solta um monte de pelinho. A gente não quer pelinho nem na nossa tinta, nem na nossa peça. Então vamos lá. O que eu ia fazer agora? Eu vou usar essa tinta. Bom, tava falando da comunidade do Facebook. Teve uma aluna minha que falou assim, gente, fiz um teste. Eu usei essa tinta da Metal Colors da Acrylex e depois esperei secar e passei a tinta vitro incolor por cima. Essa tinta aqui é uma tinta que não queima no forno convencional, tá? Ela fixa, mas ela não é queimada e não tem a mesma fixação que uma canetinha da Compactor, por exemplo. Essa aqui, a tinta vitro, é uma tinta à base de água da mesma marca que eu indico, né, da Acrylex Vitro 150, que é específica para porcelana, e ela é uma tinta totalmente incolor. O que minha aluninha fez? Que eu achei super legal a ideia dela, inclusive tem gente se aventurando pra chuchu com essa tinta vitro, até fazendo decopagem e passando essa tinta vitro, o pessoal tá explorando aí. A minha aluna colocou
essa tinta, esperou secar, vamos lá, esperar umas 12 horas para ficar bem seco. Depois passou essa tinta incolor por cima e queimou. E a fixação ficou super boa, ficou super legal. Então é isso que a gente vai testar aqui hoje. Por enquanto eu vou passar essa tinta. E aí depois, amanhã, nos stories e tudo mais, eu vou passar isso daqui e vou mostrar pra vocês como vai ficar a nossa queima. Essa tinta, você tem que mexer ela antes de usar. Tem gente que gosta de mexer com o cabo do pincel, mas pra mim desperdiça tinta também, eu não gosto de desperdiçar nenhum material. Pra gente ter um ateliê lucrativo, a gente tem que se atentar nesses detalhes, tá, gente? Não pode ser tudo, né? A gente que usa muita tinta, toda vez que eu vou fazer tinta, eu tenho que fazer o mais próximo, ó. A tinta do forno profissional é essa daqui. Eu ponho só um pinguinho aqui e vou adequando ela. Então, ó, mexi minha tinta. E agora eu vou fazer... Você gostou desse daqui, mãe? Uhum. Que é pontinho? Fofo. Então eu vou usando a tinta daqui e vou fazer um arabesco. Tem gente com dúvida aí? Ai, Gabo. Ou eu seguro... Não tô conseguindo tanto acompanhar. Acho que tá respondido as coisas. Ó, tô fazendo como se fosse um arabesco, tá vendo? Gente, agora imagina você presentear uma pessoa com uma peça que você fez à mão, com um trabalho artesanal seu. Você pode, inclusive, colocar o nome da pessoa aqui embaixo. Imagina que coisa linda. Gabi, isso daqui dá pra usar como bijuteria? É bijuteria, sim, né? Como uma joia, depende do cordão. Né? Um pingente? Dá, gente. Inclusive tem plaquinhas, né, de porcelana menor do que essa. Gabi, eu acho online? Acha. Vocês conseguem achar tudo online. É importante que vocês entendam como eu faço, não aprender a replicar o que eu faço. Tem algumas pessoas que ficam bravas comigo porque eu não passo lista de material, mas eu acho que a sabedoria, o conhecimento é uma coisa muito importante. Vocês precisam entender como que eu pesquiso esses materiais. Não adianta eu ficar aqui passando receitinho de bolo. Eu não quero transformar vocês em uma cópia da Gabi, eu quero que vocês virem artistas, entendeu? Eu falo isso para as minhas alunas sempre. Às vezes o pessoal fica bravo, ela não passa material, não passa... Tá, eu vou te ensinar como você entra em contato com o fornecedor, vou te ensinar... Isso daí, aparentemente, pode ter mais preguiça, né? O pessoal fica com preguiça, mas vocês vão ver que isso sim é uma professora de verdade. Diz a marca dessa tinta. É da Acrylex. Ó, gente, não ficou lindo? Fala sério, pra você queimar no seu forno de casa, forno convencional. Achei que vocês foram super felizes. Você pode usar para personalizar a caneca? Pode. Pode. Né? Do lado de fora, né? Você vai personalizar. Tem muita gente que vende isso. Por que eu não indico que você venda a pintura com o forno... Passou. Vou virar agora conversar com vai virar? A dona Onça tá... Oi. Que legal, estamos em vários aqui, hein? Vocês gostaram de fazer. Tô gostando. Quanto tempo fica no forno comum? Essa daqui, no caso, como a gente vai fazer essa peça? Deixa lá os 90 minutos, aí depois a gente vai passar essa camada e vai deixar 30 minutos, tá? As canetinhas você deixa por 90 minutos em 160 graus. Gente, acho que foi legal, hein? O que vocês acharam? Não ficou legal? No caso, ela ficaria viradinha. Eu gosto das coisas viradas. Eu gostei do resultado final. Gostei mais da laranja do que da rosa, pra ser sincera. A rosa, ela ficou um pouquinho mais marcada, ó. Vocês que escolheram a laranja e a amarela, ficou linda. Gente, é isso. Ensinei vocês a fazer. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham anotado as dicas. Ó, hoje eu pareci de coque aqui porque eu tava na correria, cabelo sujo, saí correndo. Mas deu tudo certo, que bom. Pra
comentar com vocês, que o pessoal da minha equipe pediu, e é importante eu falar. Todas as aulas que eu tô dando aqui de manhã, 9h30 da manhã, todos os dias, elas ficarão salvas depois. Eu tô passando pro pessoal da minha equipe, eles estão editando lá na casa deles e a gente vai postar elas aqui no IGTV. Quem não conhece meu canal no YouTube ainda, não sabe o que tá perdendo, que é muito mais fácil de vocês visualizarem no YouTube. O canal chama Gabi Meraki. Vai no YouTube, digita Gabi Meraki, que você consegue encontrar todos os nossos vídeos falando sobre como pintar, como vender, né, a pintura em porcelana e como ficar com a cabecinha boa. Quem não conhece a minha história, eu já passei por depressão e tudo mais, e pra mim faz muito sentido passar isso pra vocês, de como ficar com a cabecinha boa. Então eu trago também um quadro que se chama Pintura Terapia com a doutora Lívia, que ajuda vocês. Então vai no YouTube, ó, Wendel, eu lembrei de falar hoje. Que bom, né? Então tem o canal do YouTube, o Facebook também, que tem muita coisa legal, aqui o Instagram e tem também o Telegram. No Telegram, como eu já disse, eu disponibilizo vários riscos. Inclusive, eu vou mostrar para vocês alguns que já tem lá. E esses riscos são... eu autorizo vocês a usarem. São desenhos né? Meu Gabi. Bom, ó, aqui tem alguns que eu vou fazendo. Aí, ao invés de deixar eles coloridos, eu deixo ele branco e preto e vocês conseguem riscar. Gente, vou saindo por aqui. Um beijo. Tchau, tchau e até amanhã, 9h30.